E aí, queridos alunos, como é que vocês estão? Alunos do terceirão, uma alegria poder novamente estar em contato com vocês. Espero que vocês estejam bem. E hoje, aqui, resolvemos colocar um ponto para finalizar esse caderno 3, o contexto dos recursos naturais energéticos, né? Petróleo, gás natural, carvão mineral, colocar um pouco daquilo que pode fazer toda a diferença para o Brasil nos próximos anos. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é do pré-sal. Todo mundo já ouviu falar do pré-sal, até porque desde 2012, 2013, esse assunto ele tomou assim um corpo muito grande na mídia brasileira e na mídia internacional. Por quê? Porque a Petrobras, que foi fundada em 1953 por Getúlio Vargas, a Petrobras ela nasceu como uma companhia estatal mista, ou seja, a maioria acionária do governo federal, do Estado brasileiro, o governo federal é o gerenciador e o administrador, e aí tem um porém, o povo também poderia, como também outras empresas, poderiam participar dessa conquista brasileira. Então, qualquer pessoa pode comprar hoje ações da Petrobras. Elas custam caro, tá? E elas são ações que realmente têm um valor muito grande de mercado. Só para você ter uma ideia, cerca de 60% do valor negociado diariamente na Bovespa tem a ver com a Vale e principalmente a Petrobras. Então a Petrobras é a maior empresa brasileira e ela é uma empresa mista, mas ela está sob comando do Estado brasileiro e a administração do governo. A Petrobras, depois da primeira grande crise do petróleo, em 1973, ela começa a investir então no pró-álcool e ela se torna a primeira grande estatal do mundo a oferecer uma energia alternativa de expressão real, ou seja, distribuída em todo o território nacional, por causa do nosso clima tropical, por causa da nossa facilidade de lidar com cana. Nós já tínhamos o conhecimento da cana-de-açúcar e, evidentemente, o açúcar ele é um produto valorizado, exportado, e a cana pode também ser usada para etanol. Então, toda a tecnologia já estava pronta. Isso foi colocado para veículos. Isso resolveu a situação brasileira? Por um período, sim. Acontece que a economia brasileira cresceu, a demanda de petróleo também, e a Petrobras começou a fazer sondagens. O que é sondagens? É realmente chegar ali na plataforma continental, ou seja, daquela parte mais rasa do oceano, 200, 300, 400 metros. Depois a Petrobras começou a ir para o talude continental, aquelas partes que já vão até 2.000 metros, muito profundo. E aí foi revelando o quê? Que na Bacia de Santos, aqui em São Paulo, na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, no litoral do Nordeste, do Espírito Santo, Santa Catarina, e também particularmente a Bahia, o Brasil estava descobrindo muito petróleo. Então hoje nós podemos dizer que o Brasil é autossuficiente em petróleo, 2,5 milhões de barris diários. Mas quando a Petrobras se tornou a empresa com a melhor tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas, a Petrobras começou a fazer investigação numa camada que nós não tínhamos feito ainda. Então você imagina que situação. Então, contratando equipes caríssimas, porque a Petrobras ela tem que trabalhar com a perfuração de petróleo. A Petrobras ela perfura petróleo no exterior, porque a Petrobras ela é uma empresa que tem direito a fazer isso, e a Petrobras perfura petróleo aqui. Outras empresas podem também explorar petróleo no Brasil. A partir de 1997, o governo de Fernando Henrique Cardoso ele quebrou o monopólio da Petrobras. Bem, com isso, a Petrobras também teve que refinar a sua tecnologia. Ela se tornou a melhor do mundo em plataformas, águas profundas, e a Petrobras teve uma grande vantagem. Fazendo sondagens aqui no Brasil, através daquilo que se chama de contrato de risco. Né? Contrato de risco se a Petrobras descobriu alguma coisa, ela tem direito a explorar. Se ela não descobriu, ela arca com os prejuízos. É simples, é prático.
Então nós começamos a fazer uma investigação naquilo que foi chamado de o pós-sal. O que é o pós-sal? O pós-sal é o petróleo que nós utilizamos hoje. Está aí, a 2.000 metros de profundidade, mais ou menos. Tá? E existe o pré-sal. Qual é a diferença? Então você imagina, 2.000 metros a partir do leito submarino. Às vezes você tem 2.000 metros de água, 2.000 metros de perfuração. E aí, nessa camada de rocha sedimentar, você pode encontrar de 3 a 5.000 metros, olha só que difícil, de sal. É sal mesmo. Sal que acabou se cristalizando pela pressão e ficou duro. E ficou de uma perfuração que não é tão fácil assim. E esse sal, ele acaba tendo uma espessura enorme e abaixo dele, 5.000 metros abaixo dele, então nós vamos encontrar o petróleo do pré-sal. E você sabe o que as investigações revelaram? Que o Brasil tem por baixo, no pré-sal, lá embaixo, mais ou menos 176 bilhões de barris de petróleo em reserva, além do gás natural. Isso colocaria o Brasil tranquilamente entre os 10 países que poderiam ter assim autossuficiência por décadas e décadas e décadas de petróleo. Mas qual o problema do pré-sal? O problema do pré-sal é que para você poder utilizar esse petróleo, você precisaria construir hoje o dobro de plataformas. E as plataformas são grandes, como vocês já sabem. Você precisaria de brocas, você precisaria de petroleiros, você precisaria de novos portos, novas refinarias. Então o Brasil precisaria pelo menos investir quase $1 trilhão em equipamentos, tecnologia, formar um número gigantesco de novos profissionais da área, inclusive engenharia de minas, para depois, então, começar esse projeto de prospecção. Então, o pré-sal, apesar de ser nosso, apesar de estar dentro das 200 milhas que o Brasil tem direito a explorar do nosso mar territorial, o pré-sal é um petróleo de difícil acesso, que só nos próximos 30 anos é a projeção da Petrobras para continuar produzindo. Isso dá ao Brasil uma dianteira enorme, ou seja, nós nunca vamos precisar de petróleo externo se nós investirmos no pré-sal. Por uns bons anos também podemos ficar aqui com aquele nosso pós-sal que nós utilizamos nos dias de hoje. O problema é, de onde viriam esses recursos? A própria Petrobras teria condições de investir esse valor? Não, porque o valor da Petrobras é maior, digamos assim, menor do que o valor do investimento para novos equipamentos, novas plataformas e perfurações. Então nós precisaríamos aí de parcerias externas, porque o Estado brasileiro não poderia arcar com tudo isso. Então aí entra em jogo até se a Petrobras continuaria pública, continuaria privada, se a Petrobras teria que fazer exceções, se o governo brasileiro teria que lotear o pré-sal por companhias estrangeiras para que elas explorassem, vendessem para a gente, e aí fica toda uma situação de nacionalismo exacerbado entre aqueles que são pró, aqueles que são contra. Então, portanto, o pré-sal é uma grande incógnita do Brasil para os próximos anos, tá ok? Então, olha, se você puder procurar alguma coisa e ler mais sobre o pré-sal, é interessante porque já tem caído em vestibulares nos últimos anos, no Enem, como realmente não só uma questão geologia, mas como uma questão geopolítica que coloca o Brasil na dianteira de muitos países, tá ok? Olha, por hora um grande abraço para vocês, semana que vem eu pretendo mandar mais novidades para vocês, tá ok? Grande abraço, bons estudos a todos e aquela saudade aí de vocês. Até mais!